muito bom estarmos aqui nesta manhã. Bom dia, né? Porque eu nem dei bom dia. Glória a Deus. Se coloque em pé. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Hoje eu não vim com a vara, Maro. Hoje eu vim só com um cajado mesmo. Hoje eu não vou dar bronca em ninguém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 145. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência o todo-vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém? Vamos orar antes de você se assentar? Senhor, ainda na tua presença, clamamos que o Senhor venha nos ministrar nesta manhã, falar conosco, Jesus, alimentar o nosso coração, que o Senhor esteja levando embora, Pai, tudo aquilo que possa nos distrair de ouvir a tua voz, preocupações, ansiedade, Senhor, o frio, o sono, que nada disso venha nos impedir de estar atentos à tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva, é eficaz, ela se renova, então que o Senhor venha mesmo se manifestar nesta manhã, com o teu poder sobre esta igreja, com a tua autoridade, que o Senhor se revele a nós e que o Senhor tenha liberdade de agir neste lugar. Fala comigo mais uma vez, fala com a tua igreja mais uma vez e que sejamos mesmo renovados por ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje eu tenho uma palavra que para mim ela é difícil, porque hoje nós vamos falar um pouquinho de quem é o nosso Deus. E não há como falar de Deus sem se maravilhar com os seus poderosos feitos, sem se maravilhar com quem Ele é e o que Ele pode fazer.
Então, é uma grande responsabilidade falar de Deus. E é com muito temor que eu venho aqui trazer essa palavra para você nesta manhã. E talvez você já esteja na igreja há muitos anos, talvez você esteja na igreja recentemente, você conheceu Jesus recentemente, e talvez você esteja falando, eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, eu já me relaciono com Ele. Mas eu queria falar para vocês nesta manhã características que o nosso Deus possui. E a Bíblia nos diz, e você também pode aprender isso no ITR, no curso de teologia de domingo de manhã, que quando nós falamos de características de Deus, nós falamos dos atributos de Deus, que revelam quem é Deus no seu caráter, revelam quem é Deus na sua natureza, revelam como Deus se relaciona com nós, suas criaturas, seus filhos. Então, os atributos, eles nos dão, as características de Deus, nos dão a revelação de quem é o nosso Senhor, para que possamos ter um completo entendimento de quem é o Senhor e o que Ele pode fazer. E existem muitos, irmãos, muitos atributos, muitas características. Foi até difícil eu selecionar algumas para a gente estudar nesta manhã, conversarmos nesta manhã. Mas, independente de qual atributo eu comentar aqui com você hoje, eu quero que você entenda que os atributos de Deus, eles são manifestos nas 3 pessoas da Trindade. Então, as características que estão sobre o Deus Pai, estão sobre o Espírito Santo e estão sobre Jesus. Por quê? Porque eles são um só. Todos eles são Deus. Então, quando eu me referi a uma característica de Deus, você tem que visualizar que os 3 possuem o mesmo poder, a mesma autoridade e a mesma condição de expressar esta característica. Amém? Então, os atributos de Deus também não funcionam de formas isoladas, de formas separadas. Deus, Ele não é só amor. Quando Ele manifesta o amor dEle, Ele manifesta um amor que é justo, um amor que é fiel. Quando Deus manifesta a sua justiça, Ele não é só justo, Ele manifesta a sua misericórdia, Ele manifesta a sua graça, Ele manifesta o seu amor. Então, todas as características que o Senhor Deus possui são manifestas em conjuntos, simultaneamente. Quando Ele manifesta o seu poder, é um poder cheio de sabedoria, é um poder também com misericórdia, é um poder também com graça. Senão nós seríamos consumidos, com a manifestação do poder do Senhor. Então, todas as vezes que o Senhor revela-nos a sua característica, o que Ele está fazendo, Ele revela num conjunto, simultaneamente. Nenhuma delas trabalham sozinhas. E o que é mais lindo de nós enxergarmos é que Deus sempre, tenta nos ensinar as coisas. E foi através de Jesus Cristo, quando estava aqui na terra entre nós, quando se fez homem, se esvaziou, se humilhou e veio aqui conosco, Ele foi a revelação perfeita de quem é Deus. Então, existem alguns atributos que nós conseguimos ver na pessoa de Jesus. Quando Ele esteve entre nós pudemos ver essas características em Jesus, expressas em Jesus. E eu acho isso maravilhoso, porque às vezes parece algo muito distante, Deus é poderoso. Ok, mas você tendo Jesus em terra como homem, Deus ali encarnado, manifestando a sua característica, o seu poder, é mais palpável para nós, temos como exemplo como a nossa caminhada cristã deve ser. E João 14:9, você não precisa abrir, diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Era Jesus dizendo isso quando Ele estava aqui em terra. Então, nós podemos ter a certeza, a convicção que Ele era a expressão divina de Deus aqui em terra. Amém? E um dos atributos, uma das características que Jesus manifestou, eu vou falar várias agora, tá bom? Você me acompanha aí em nome de Jesus. A primeira delas foi o amor. Todo mundo já ouviu falar que Deus é amor, lá em 1 João 4,
E Jesus demonstrou um grande amor por nós, quando Ele se entregou na cruz. Ele levou todo o peso da humanidade sobre si, por amor, a mim e a você, para te resgatar e te livrar do pecado. Jesus também demonstrou santidade. Isaías 6 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando Jesus estava aqui como um homem, como eu, como você, Ele mostrou que é possível deixarmos os pecados, matarmos a nossa carne e escolhermos viver a vontade de Deus. E Ele fez isso dia após dia e foi um grande exemplo para nós. Jesus também demonstrou justiça. Salmos diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Mas em nenhum momento Jesus foi imparcial nas suas decisões, nas suas escolhas, nos momentos que Ele viveu aqui na terra. A nossa justiça, ela é péssima, né? A minha justiça como mamãe, como mulher, é trapo de imundície. Mas a justiça do Senhor, essa sim é verdadeira, essa sim é perfeita. E Jesus manifestou isso na terra. Jesus manifestou também misericórdia, manifestou graça e manifestou fidelidade, sendo fiel até o fim naquilo que lhe proposto a fazer. Ele manifestou a graça, derramando sobre nós a salvação até o fim. Ele poderia ter desistido, ele poderia escolher, mas ele resolveu ir até o fim por mim e por você. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai eterno, que negou tudo por amor a mim e a você. Então, esses são alguns atributos de Deus que foram revelados através de Jesus. Mas eu quero mostrar mais um pouquinho para você de quem é o nosso Deus nesta manhã. E a primeira coisa, assim, o primeiro atributo que eu gosto muito é que Deus é eterno. Deus é eterno e a eternidade de Deus nos revela o quão grande Ele é. Quão grande é o nosso Deus, aquele louvor, né? Eu amo esse louvor. Ele não teve início e Ele não terá um fim. O nosso Deus, Ele é o alfa e Ele é o ômega. E esse texto está lá em Apocalipse, tá bom? Isso não é uma coisa que os pastores inventam, não. Está lá em Apocalipse. O nosso Deus é o princípio e o fim. E Ele existe também totalmente fora do tempo. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Pedro? 2 Pedro 3, a gente vai ler o verso 8. Fala um pouquinho sobre essa questão do Senhor viver fora do tempo, do nosso relógio, do nosso cronos. Já que Ele é eterno, Ele não vive como nós, que somos findáveis. 2 Pedro 3, verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para você, às vezes, o dia nunca termina, para o Senhor já se passaram 1000 anos, e às vezes um dia para o Senhor já se passaram 1000 anos. O passado, o presente, o futuro, tudo está no controle do Senhor. Eu gosto de pensar que é como se o Senhor tivesse uma tela assim nas mãos e Ele enxergasse toda a nossa linha do tempo. Ele já viu o que aconteceu com as nossas vidas, Ele está vendo o que estamos vivendo agora e Ele já sabe o que vamos viver, Ele já tem tudo planejado para as nossas vidas. E isso mostra que o Senhor não está preocupado com o agora, com o momento, né? Nossa geração, esse tempo, nosso passar, nosso envelhecimento. Nós estamos preocupados com isso. Nós ficamos olhando nossas rugas, nós contamos os nossos dias, nós programamos viagens e contamos as datas, contamos aniversários dos nossos filhos.
Programamos o próximo dia dos avós, né, para fazer um presente. Eu nem sabia, meu pai e minha mãe não vai ganhar presente hoje. Nós contamos o tempo, nós nos preocupamos com o tempo, mas Deus não, porque Ele tem o tempo sobre as suas mãos. Ele é aquele que controla o tempo e Ele é eterno. Nós passaremos, mas o Senhor não passará. Abre a sua Bíblia em Salmos, Salmos 90. A gente vai ler vários textinhos hoje. Salmos 90, verso 2. Já vou ler, que está aqui no telão. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que tudo existisse, Ele já era Deus. Anjos, galáxias, pessoas, o universo, Ele já era Deus, porque o nosso Deus é eterno. E eu amo aquele texto em Gênesis, né? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E quem que estava lá? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nada, era tudo sem forma. Nada existia, mas Deus estava lá e o Espírito estava lá. É tão tremendo isso, é tão grandioso a eternidade do Senhor. A nossa mente é tão finita que não cabe, né, no nosso pensamento. Mas você tem que saber que esse é o seu Deus. O seu Deus é grandioso, Ele é incomparável. E além de Ele ser eterno, você não precisa abrir. A Bíblia nos fala em Isaías que Deus habita na eternidade. Ele faz morada na eternidade também. Então o Senhor está neste contexto eterno, onde nada foge do seu controle, onde Ele não passará, e Ele já tem toda a nossa história escrita e determinada. O Senhor também é aquele que sempre existiu, né? Não há alguém que criou Deus. Quando Moisés estava levando o povo do Egito para sair, tentando tirar o povo de Israel para sair do Egito, Deus se revela a ele como o Eu Sou. Eu sou e basta. Ninguém me criou, eu não pareço com ninguém. Porque às vezes você fala, eu sou filha do apóstolo Edson e pastora Adriana, né? Eu me pareço com eles. Agora, para Deus, Ele não se parece com ninguém, Ele é. Ele é o Deus. Não há quem o criou, não há quem o desenhou. Ele já existia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E não precisou de nada para que Ele existisse. Mas todas as coisas que existem precisou dEle. Para que tudo começasse, precisou dEle. Então, nós somos feito criatura dEle. Nós deveríamos nos parecer bastante com Ele, mas Ele é o Eu Sou. Abre em Colossenses 1, vamos ler esse texto tão lindo. Colossenses 1:15. Colossenses 1:15, a gente vai ler o 15, o 16 e o 17. Encontraram? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nós somos criaturas do Senhor e fomos feitos então também para Ele, para a honra e glória do louvor dEle. Toda a criação proclama a glória do Senhor. Por isso que quando você vai à praia, por exemplo, e olha aquele mar, né? Quando você vai numa região montanhosa e olha aquelas montanhas, você fala,
Não tem como não ver Deus aqui, porque toda a criação foi feita por Ele e proclama a glória dEle. Ele criou todas as coisas. E também a eternidade do Senhor nos fala sobre sua imortalidade. O Senhor, Deus, nunca morrerá. Ele nunca deixará de existir. Paulo diz isso em 1 Timóteo 1:17. Você põe para mim, por favor, no telão, porque assim o pessoal não precisa abrir. 1 Timóteo 1:17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O nosso Deus nunca passará, Ele é imortal e toda a glória tem que ser dada a Ele. 1 Timóteo 6 também, capítulo 6, o verso 15 e 16, diz assim: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Ele é o único Deus que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A esse Rei dos reis, a honra e poder eterno. Amém. Esse é o nosso Deus, aquele quem você deve dar honra e glória a todos os dias, até que Ele venha ou até que você parta, porque Ele é incomparável e imortal. Nós não sabemos, né, como diz meu pai, nós não sabemos quando chegará a nossa vez. Não saberemos se seremos arrebatados. Eu acredito que sim, né, Si? Eu acho que a gente vai ser arrebatado. Jesus já saiu de lá, né, como a gente brinca. O Senhor já saiu do trono. Nós não sabemos, talvez o nosso tempo termine, mas o nosso Deus, Ele nunca terminará. E essa certeza, essa grandeza, essa majestade, essa glória que Ele possui, você precisa carregar no teu coração. Porque você precisa saber quem é o seu Deus. Para quando as situações vierem, você se apegar a essa característica do Senhor. Ele é eterno, nada o criou. Ele é imortal e Ele está comigo. Esse é o meu Deus e eu dou toda a honra e toda a glória a Ele. Amém? E a outra característica que eu gosto muito de falar do Senhor, eu falo que é um trio, né? O Senhor é onipotente, Ele é onipresente e onisciente. E a primeira delas que eu quero falar com vocês é que o Senhor é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Lucas 1,17 diz que nada é impossível para Deus. Nada pode impedir o nosso Senhor. Não há uma preocupação, não há um medo seu, não há um diagnóstico, não há um problema que possa impedir o agir do Senhor Jesus. O Senhor Deus, Ele é extremamente poderoso, capaz de todas as coisas, mas é importante que você se lembre que nunca Ele vai se misturar com coisas que são pecaminosas. Apesar de Ele ter todo o poder e poder fazer qualquer coisa, Ele não vai se misturar com o pecado. Ele não vai usar deste poder para te conduzir de maneira errada, para te enganar, de maneira nenhuma. O Senhor e o pecado são água e óleo, não se misturam. Mas você precisa entender que com esse poder, com essa autoridade que Ele possui, Ele permanece santo, justo e pronto para governar a tua vida, pronto para governar a tua família, as tuas finanças, o teu coração e cuidar de você e te livrar de toda e qualquer injustiça que você possa estar cometendo. Muitas vezes a gente se sente impotente, né? A gente se sente sobrecarregado, muitas vezes a gente se sente cansado. E a gente tem a tendência de fazer o quê, né? Ainda mais eu com uma melancólica, né? Que super otimista,
Só que não. Nessas horas que a gente se sente cansado, sobrecarregado, impotente, nós não podemos olhar para nós mesmos, olhar para baixo, procurar forças em nós. Nós temos que olhar para os céus, olhar para Deus e falar: Senhor, Tu pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. E existem momentos, principalmente quando... Ai, eu vou ficar emocionada, gente. Quando você vê o seu filho, por exemplo, doente, que você se sente impotente. Quantas vezes uma mãe ou um pai aqui teve que socorrer o filhinho e não sabia o que fazer? Eu lembro uma vez que o Miguelzinho ficou ruim. Não foi nada grave, viu, gente? É porque mãe de primeira viagem é assim, viu? O Miguelzinho ficou ruim, eu já tinha dado remedinho, já tinha feito inalação, tinha feito um monte de coisa. Eu falei: o que eu vou fazer, gente? Esse menino não sara. Aí eu liguei para minha mãe, né? Porque mãe é mãe, né? Eu sou mãe, mas eu acho que tem a mãe plus, né? A mãe plus é a avó. Mãe 2 vezes. Aí eu falei: mãe, o que eu faço? Ele não sara. Sabe o que minha mãe falou? Ela não falou: pega ele e vai no 24 horas. Não fala isso, não. Ela falou assim: filha, quando você já fez tudo e não deu certo, você fala para o Senhor: Senhor, o meu filho é teu. Cuida dele para mim. Tira essa doença dele. Cura meu filho. E aí é difícil, porque a gente quer ter o controle. A gente quer fazer as coisas. A gente quer resolver. Mas não é assim. Nós temos que entregar o controle para o Todo-Poderoso. Você não está entregando o controle para qualquer um. Você está entregando o controle para o Deus Todo-Poderoso. E aí, a partir deste momento, eu falei: ok, não é fácil, mas toda vez que o Miguel está com uma gripinha, eu vou lá: Senhor, ele é teu. Toma o controle. Cura ele. Porque a gente tem vontade da gente ficar doente, né? Mas as crianças não. Eu falei: Senhor, cura ele, porque o Senhor pode todas as coisas. Eu não consigo fazer isso. E, na verdade, queridos, você pode ficar, né, o tempo inteiro falando: eu não consigo resolver. Não consegue mesmo, você não consegue. Quem consegue é Deus. E você precisa entregar o controle da sua vida na mão dEle. Em todas as áreas, todas as situações da sua vida. E muitas pessoas tiveram que clamar ao Senhor na Bíblia. Muitas pessoas tiveram que clamar ao Senhor, pedindo para que Ele assumisse o controle e que Ele manifestasse o poder. Mas o exemplo que eu quero deixar aqui para você nesta manhã foi de Elias. Porque eu acho que essa passagem ela é fantástica e ao mesmo tempo assustadora. Elias diante dos 450 profetas de Baal. O povo de Israel queria saber quem era Deus. Que se manifeste o Deus verdadeiro. Nós vamos adorar o Deus verdadeiro. Ok. Então os profetas de Baal fizeram lá um altar, colocaram o sacrifício. Se você está viajando aí, não sabe do que eu estou falando, depois você lê lá em 1 Reis 18, tá bom? Fizeram um sacrifício, colocaram lá para os demônios, né, consumirem aquele sacrifício. E nada aconteceu. Os profetas tinham que se mutilar, ficaram clamando o dia inteiro: se manifesta, por favor, se manifesta aqui. E Elias fez o quê? Um altar, pôs o sacrifício. A Bíblia fala que ele fez um rego em volta do altar, assim, e jogou água, um monte de água. A Bíblia fala um monte de cântaros de água. Encharcou as pedras, a lenha, encharcou o altar, encharcou o sacrifício. E aí o Elias falou assim: Senhor, manifesta o teu poder e mostra que tu és o Deus. O que aconteceu quando o poder se manifestou? Consumiu tudo, gente. A Bíblia fala que levou a pedra, levou a madeira, levou a água, levou o sacrifício. O poder do Senhor não é uma brincadeira. O nosso Deus, Ele é poderoso, sim, e você precisa crer. E quando você estiver igual um prego na areia, você abre a sua Bíblia e vê quantas poderosas manifestações o Senhor fez. E Ele pode fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Então não tente lutar com as suas forças.
Clame o Todo-Poderoso, porque esse é o seu Deus. Amém? O Senhor também é onisciente. Ele tem todo o conhecimento, gente. Como que alguém consegue saber de tudo, todas as coisas em todo momento? É muito finita a nossa mente, né? A gente entender isso. O Senhor te fez tão complexo, tão perfeito. Todo o funcionamento do seu corpo. O Senhor criou todas as coisas, nos mínimos detalhes. O Senhor conhece tudo ao mesmo tempo e nada foge do controle dele. Salmo 147, põe para mim, por favor, o verso 5. Salmo 147, 5. Diz assim: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Nada surpreende o nosso Deus, nada é novidade para o nosso Deus. Ele não se esquece de nada, Ele te conhece por completo. A vida, a adversidade, as suas preocupações, suas ansiedades, todas essas coisas o Senhor já sabe também. Ele sabe como resolver, porque Ele tem todo o conhecimento e Ele é tremendo. Abre a sua Bíblia agora, Salmo 139. Eu amo esse texto também. Salmo 139, verso do 1 ao 6. Vai falar de como o Senhor nos conhece. Ele não conhece apenas todas as coisas que existem, mas Ele nos conhece. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. É demais pensar que o Senhor nos conhece tanto que Ele já sabe o que nós vamos falar antes de falarmos. É elevado demais tentarmos compreender a grandeza do nosso Deus. E esse Deus é o teu Pai, Ele te ama e você deve servir e contemplar a glória dEle. Nada o limita, nada o para, Ele sabe o nosso agir. Você precisa também aproveitar desta característica do Senhor, de ter todo o conhecimento e pedir a Ele que Ele te dê. Vocês sabem, ou algum de vocês sabem, que eu sou uma excelente dentista. Aliás, marca o seu horário, né? Brincadeira. Eu sou uma excelente dentista, mas eu também, gente, trabalho no escritório da igreja e, consequentemente, também ajudo nas questões da escola. E, gente, tem momentos, principalmente na questão contábil, essas coisas assim, gente, que é totalmente oposto da biologia, né? Que é totalmente numérico. Eu falo assim, Deus, que coisa linda que o Senhor fez. Como que o Senhor ensinou às pessoas tantos números, tantas regras, tantos cálculos? Me ensina isso. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Gente, parece brincadeira, mas é verdade, eu faço essa oração. Falo, Senhor, o Senhor detém todo o conhecimento. O Senhor detém toda a inteligência. O Senhor sabe de todas as coisas. Esse papelzinho aqui não é nada. Me ensina, Jesus. E eu vou te falar que já faz o quê? Acho que 6 anos que a escola está aberta. Eu estou aprendendo umas coisas, o Senhor tem me ensinado. Então, peça para que o Senhor te ensine aquilo que você tem dificuldade. Para de achar que você é burro, que você é incompetente, que você não aprende, que nunca vai mudar tal coisa na sua vida porque depende da sua capacidade. Você não depende de você mesmo, você depende de Deus. Então, peça para Ele te dar inteligência, peça para Ele te dar sabedoria, peça para Ele te dar clareza nos pensamentos, peça para Ele te trazer a memória, peça para Ele te ensinar. Se Ele tem toda a inteligência, Ele é o melhor professor.
Ele pode te ensinar. E Ele ama nos ensinar todas as coisas. Então peça para Ele te ensinar. O Senhor também é onipresente. Quer dizer que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esquisito, né? Pensar que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele é o único Deus que pode fazer isso. Nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum demônio pode fazer isso. Nenhum outro Deus pode fazer isso. Mas o nosso Deus está aqui agora, e está na igreja lá na China agora, e está na igreja lá nos Estados Unidos agora. E é o mesmo Deus que está presente em todos os lugares. O Senhor, Ele é maravilhoso e Ele está aqui conosco e está conosco em todos os momentos. Abre em Salmo 139. Vamos ler mais um texto? Salmo 139, o verso 7. Do 7 ao 9. Diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Senhor está com você em todos os momentos. Você nunca está sozinho. E eu tenho certeza que você já se sentiu sozinho alguma vez. Já se sentiu abandonado, já achou que ninguém ligava para os seus problemas, falou, ninguém está se importando com a minha dor. E talvez as pessoas tenham falhado com você mesmo, mas Deus nunca vai falhar com você. Ele sempre estará ao teu lado, Ele sempre vai estar te sustentando nas mãos dEle. E você pode estar lá no mais profundo abismo, Ele vai estar lá com você. Todos os momentos. Ele não tem essa história com Deus de que eu sou menos importante, Ele não está comigo agora, Ele não vai me dar atenção agora. Não existe isso para o Senhor Deus. Ele estará com você sim, Ele vai te dar atenção sim. E da mesma forma que Ele vai estar cuidando de todas as outras pessoas, porque só Ele é Deus. O Miguelzinho, ele tem estado numa fase que começou a ter medos, começou a ter pesadelos. E eu comecei a ensiná-lo que nós precisamos chamar o Senhor para estar conosco nesses momentos. Então, às vezes, ele está com medo de alguma coisa, eu falo, filho, vamos chamar Jesus para vir aqui com a gente? E aí a gente fica, vem Jesus, leva o medo embora. E a mesma coisa na hora de dormir, vamos chamar Jesus para vir aqui no quarto com você, para você não ter pesadelo? Vamos chamar Jesus? Vamos. E um belo dia eu virei para ele e falei assim, filho, você pode dormir a noite toda, tá bom? Aquela oração da mãe, né? Você pode dormir a noite toda, tá bom? Não chama a mamãe. E aí eu falei, se você ficar com medo, o que você vai fazer? Chamar Jesus. Eu falei, isso mesmo. E parece uma coisa bonitinha que eu estou ensinando para o meu filho, mas o que eu quero dizer para você é, eu estou ensinando o Miguel que muitas vezes eu não vou estar. Ele vai estar dormindo, ele vai estar brincando, futuramente ele vai estar na escola. Depois, quando ele crescer, ele vai estar trabalhando. Mas eu não estarei presente, mas Deus vai estar com ele. E ele pode chamar Jesus, porque ele vai estar com ele. E assim ele está conosco todos os tempos. E às vezes a gente se esquece, a gente passa medos, passa ansiedade, passa perturbações, opressões, e de vez mandar tudo isso embora e clamar o santo e poderoso nome de Deus, a gente fica carregando essas coisas. Então chame Jesus. Lembre-se que o teu Deus está com você o tempo todo. Assim como ele esteve com Daniel na cova dos leões, que o Senhor mandou anjos para fechar as bocas dos leões. Assim como ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha, que era para eles terem sido consumidos. Deus estava lá, havia um quarto homem no meio do fogo, literalmente, no meio daquela perturbação, daquela perseguição. Deus também está com você. Agora, há um lado muito bom disso, porque a gente sente aquela segurança e aquela paz, Deus está comigo, mas também há um lado que você tem que se atentar.
Porque se Deus está com você o tempo todo, Ele está vendo o que você faz. Ele sabe o que você planeja, porque o seu coração é pecador. Ou já nasceu asa em você, você já virou anjo e não peca mais. Pecar é errar o alvo. Nós pedimos perdão, nos humilhamos e caminhamos. Agora, se você planeja pecar, ou seja, você está tornando o seu erro uma iniquidade, o Senhor está vendo. Tem uma musiquinha assim, ó. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim. Deus tudo vê. Então, Ele está com você o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Tome cuidado com o que você faz. Você não quer deixar o seu pai triste. Você não quer que o pecado crie uma barreira entre você e o teu Deus. Você e o teu pai. Você quer construir um relacionamento. E para a gente encerrar, eu queria que você pensasse nisso. O Senhor Deus, Ele tem amor, Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele está em todos os lugares, Ele detém todo o conhecimento, Ele é imortal, Ele é eterno. Ele é um Deus poderoso, soberano, cheio de glória e de majestade. E apesar de todas essas coisas, Ele deseja se relacionar com você. Ele deseja conhecer você. Ele já te conhece por completo, mas entenda essa metáfora. Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você se renda aos pés dele. Ele quer que você descanse as suas dificuldades a Ele. Dê os seus fardos a Ele. Como um bom pai, Ele gosta de ouvir o que o filho quer pedir. Ele gosta de contar os sonhos dele para você. Ele é Deus. Sim, Ele é. Não se mistura com os nossos pecados, verdade. Mas Ele tem um coração pronto para te receber e cuidar de você. E te levar cada vez mais fundo em intimidade, em santidade. E derramar unção sobre a sua vida para que você manifeste o poder dele sobre essa terra. Ele poderia ser um Deus distante, um Deus que está lá no trono e que não quer relacionamento. Que criou tudo, fez você, fez eu, governa a humanidade e ok. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus se importa conosco e nos quer perto. Nos quer aos pés dele, o honrando, dedicando as nossas vidas, dedicando as nossas famílias, dedicando as nossas finanças, dedicando os nossos pensamentos a Ele, para que Ele nos transforme e nos renove dia após dia. Agora que você conhece mais ainda quem é Deus, porque eu sei que você já conhecia, você está pronto para se render mais na presença do Senhor? Você está pronto para se entregar cada vez mais ao Senhor? Eu espero que sim. Queria convidar você a ficar em pé. E queria chamar os nossos pastores, nossa equipe de liderança, os presbíteros, os diáconos. E nós vamos ter um momento de oração aqui na frente. Mas antes de você vir aqui, né? A nossa equipe pode vir. Mas antes que você venha receber a oração, eu queria que você fechasse os seus olhos. E você, num momento, contemplasse a grandiosidade do nosso Deus. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Esse é o nosso Deus. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és tremendo, Jesus. Se você não deixe a sua mente vaguejar agora. Se você não tem o que pensar, diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor Jesus. Grandioso. Incomparável Deus.
sabemos que Tu estás aqui, Jesus. Sabemos que Tu estás aqui, Senhor. E agora eu queria que, se você, em algum momento da sua vida, duvidou do poder do Senhor sobre a sua vida, duvidou que Ele podia transformar alguma área da sua vida, duvidou da soberania do nosso Deus, do conhecimento, da graça. Você passou por uma situação às vezes difícil e você falou: Deus não é bom comigo. Deus é bom com você, sim. A graça e a misericórdia do Senhor se renovam sobre você. Todos os dias. Então, se você duvidou de quem era Deus, se você duvidou do agir de Deus, se você achou que a sua vida estava descontrolada, você não enxergou Deus como o Deus Todo-Poderoso, mas também o Pai que cuida e ama a sua vida, queria que você viesse aqui na frente pedir uma oração, pedindo mesmo perdão ao Senhor, que as pessoas, os nossos líderes possam orar com você, para que você não duvide mais de quem é o Senhor, do que Ele pode fazer na sua vida, e que Ele reassuma todo o controle da sua vida. Em nome de Jesus, eu vou começar a orar e você pode descer se você precisa de oração, amém? Senhor, nós te entronizamos nesta manhã. Nós reconhecemos que só Tu és Deus, só Tu és Senhor. E Tu és bom, Tu és santo, Tu és grande, Tu és incomparável. Tu és um Deus justo, um Deus fiel. Nada se compara a Ti, Jesus. E nos rendemos nesta manhã, Senhor, entregamos nossas vidas a Ti. Entregamos o controle de toda a nossa vida a Ti, Jesus. Não queremos, Senhor, controlar as nossas vidas. Não queremos viver de acordo com a nossa vontade, Deus. Queremos viver de acordo com o Teu agir, porque o Senhor já conhece todas as coisas. O Senhor já nos sonda e nos conhece. Ó Senhor, perdoa-nos porque às vezes roubamos o controle de Ti. Perdoa-nos, Senhor, quando não confiamos no Teu poder, quando não confiamos na Tua majestade, na Tua glória. Perdoa-nos, Senhor, quando pensamos que o Senhor se assemelha a nós, falhos. Esquecemos que o Senhor é Deus. Traz de volta, Senhor, a esperança. Traz de volta, Senhor, a lembrança todos os dias em nossos corações de quem Tu és. Esse és Tu, Jesus. Esse é quem Tu és, Senhor. Coloca nos nossos corações em todas as situações que venhamos a passar quem Tu és. Restabelece, Senhor, nesta manhã essa aliança em nossos corações, que o Senhor nunca falhará, o Senhor nunca nos desamparará, o Senhor nunca nos deixará, que o Senhor sempre estará renovando o seu amor, sempre estará renovando a sua fidelidade. Renova isso em nossos corações, Jesus. Não deixe o inimigo nos cercar com mentiras. Não deixe Satanás nos cercar com mentiras e roubar, Senhor, de nós a nossa intimidade contigo, o nosso relacionamento contigo. Nos ajuda, Pai, a sempre crermos que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu és, Senhor, o incomparável, o eterno Deus, o justo juiz. Ajuda-nos, Senhor. E você que está aí no seu lugar, você não precisa vir aqui receber oração. Que você fale ao Senhor, Pai, que o Senhor continue tomando todo o controle da minha vida. Continue tomando o Teu lugar de honra sobre a minha vida. Que o Senhor continue controlando a minha família. Que o Senhor continue controlando os meus negócios. Que você peça para o Senhor que você possa se aproximar mais dEle. Que você não viva aquilo que você já experimentou. Como Ele é um Deus todo-poderoso,
que você possa viver cada vez mais do poder dele na sua vida. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero mais desse poder, eu quero mais desse relacionamento, eu quero mais dessa intimidade, eu quero mais de Ti, Jesus, quero estar mais perto de Ti, quero ser parecido contigo, Senhor. Me molda, me transforma, me afasta de quem eu sou, da minha natureza. Quero estar perto de Ti, Jesus. Santo, santo, santo Tu és, Jesus. Ore candaralabaxéia, siriandaralabás. Ore candaralabás, suriandaralabás. Incomparável Deus Tu és, Jesus. Ore candaralabaxéia, siriandaralabás, siriandaralabaxéis. Grandioso Tu és, Senhor, incomparável. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só Tu és Deus. Oh, Jesus, obrigado porque Tu sempre está conosco, Senhor. Oh, santo, grandioso, glórias ao Senhor para todo sempre. Por toda a eternidade, glória seja dada ao Senhor Deus. Santo Tu és, Jesus. Santo, santo Tu és. Santo Tu és, Senhor. Glórias ao Teu santo nome. Nós nos rendemos à Tua majestade, Jesus. Reconhecemos quem Tu és, Senhor. Santo Tu és, Jesus. Vamos adorar ao Senhor com essa canção? Eu não pedi para o grupo de louvor, mas se vocês puderem vir. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declarem mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. O Deus triuno Ele é. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro
Te adoramos. Reconhecemos a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua grandeza sobre as nossas vidas. Incomparável Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Tu és Jesus. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal. Continua nos sustentando. Continua nos conduzindo e nos sondando. Cremos em Ti, Jesus. E esperamos, Senhor, a Tua volta. Te adoramos nesta manhã. Nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.